Tudo bem com vocês? Prontos para mais um vídeo aqui sobre arqueologia bíblica no Museu Egípcio do Cairo? Então no último vídeo a gente falou sobre o possível período em que José estava no Egito e que José foi o primeiro-ministro. É muito importante dizer que a tarefa de identificar personalidades específicas ao longo da história do mundo e ao longo da história egípcia é algo muito difícil e que questões de datação, questões de sucessão faraônica ainda precisam de muito estudo. Portanto, todos os dados são, na verdade, questões abertas ao invés de serem questões fechadas. Não há nada muito taxativo, nada que possa ser dito, é isso, ponto, não tem mais discussão. Existe muita discussão ao redor de todas essas questões, mas conhecer as evidências que a gente tem hoje ajuda a enriquecer a conversa e as discussões sobre o assunto. E aqui a gente chegou no Império Novo. Então, depois do domínio Hyksos, que foi conhecido na história como o segundo período intermediário do Egito, a gente chega no Novo Império com Amós subindo ao trono e o seu filho Amenhotep I teve um filho chamado Tutmés I. E é nesse período de Tutmés I que a gente vê o primeiro registro de escravos sendo trazidos da Ásia, lembrando que a região de Israel é considerada região asiática, ok? Então, os primeiros escravos asiáticos, que incluem povos semitas, foram trazidos para o Egito para serem escravos em construções, época de Tutmés I. E, de acordo com alguns pesquisadores, de acordo com alguns estudiosos, Tutmés I seria o faraó que teria decretado a morte dos primogênitos. Ou seja, esse decreto teria saído entre o nascimento de Arão, irmão de Moisés, e o nascimento de Moisés. E Tutmés I teve uma filha e um filho muito importantes aí para a história. Que a filha de Tutmés I foi chamada de Hatshepsut, que é essa bonitona aqui atrás, que é por muitos considerada aquela que seria a mãe adotiva de Moisés. Lembrando que essa é a linha de pensamento que entende que a história de Moisés, a história do Êxodo, ocorreram por volta do ano de 1400, 1500, 1400 antes de Cristo, ok? Existe uma outra linha de pensamento que entende que a história do Êxodo ocorreu na época de Ramsés, não de Tutmés, que daí seria por volta de 1200 a.C., mas a gente vai abordar essa outra linha de pensamento em vídeos futuros. Legal? Mas aqui a gente encontra uma figura, uma estátua de Hatshepsut, aqui atrás de mim. Só que um detalhe muito interessante a respeito dela: muitas das estátuas que representam Hatshepsut, ela está vestida como um homem, ela está numa atitude masculina. Por que isso? Bom, a história pode dar algumas dicas pra gente. Hatshepsut, ela se casou com seu meio-irmão Tutmés II, filho de Tutmés I também, só que este faraó, Tutmés II, morreu muito cedo. E assim, o filho, Tutmés III, ainda era muito jovem para assumir o trono. Então, nesse período aí, enquanto Tutmés III não podia assumir o trono, Hatshepsut se tornou o faraó. Ela se tornou o principal líder. Apesar de ter Tutmés III no poder também, foi ela que dominava e governava e que mandava no Egito nessa época. Talvez por conta disso, para reafirmar essa figura de autoridade sobre todo o império, ela é retratada como um homem em muitas das estátuas que representam a ela. E sendo assim, a gente também pode inferir que Hatshepsut seria a melhor opção para uma mulher que desafiaria uma ordem direta do faraó. Fazendo o quê? Pegando um bebê do Nilo, bebê este que tinha sido decretado ser morto, ok? Pegando um bebê do Nilo e criando ele, um bebê que não era egípcio, e ainda dando esse bebê para ser criado até os 12 anos pela sua mãe semita, sua mãe hebreia, Joquebede.
São poucas as figuras egípcias deste período que teriam tanta ousadia e tanto poder quanto Hatshepsut mostrou ter na história faraônica dela mesma, entende? Então se torna uma opção muito interessante para ser aquela que adotou Moisés e o criou. E Moisés teria sido criado então junto com Tutmés III, que na verdade não era filho direto de Hatshepsut, mas sim o sobrinho, que foi também adotado para herdar o trono. Sendo que Moisés seria mais velho que Tutmés I, que Tutmés III, me desculpe, ele teria o favoritismo de Hatshepsut para o trono. Só que é interessante, por que Tutmés III ele acaba assumindo o trono e Hatshepsut acaba sendo quase que apagada da história? Porque a gente vê muitas estátuas quebradas, dá uma impressão de que Tutmés III e a elite da época desejou que Hatshepsut sumisse da história. É interessante perceber que a gente pode ver relatos de que no período de governo de Hatshepsut aconteceu uma rebelião da classe sacerdotal e assim começaram a eclipsar o poder de Hatshepsut. Aí a gente pode pensar, por que será que a classe sacerdotal se rebelou contra Hatshepsut? Seria que porque o favorito para ser faraó, Moisés, rejeitaria as prerrogativas sacerdotais faraônicas e assim estaria cometendo um sacrilégio contra a religião faraônica? Porque, veja, o faraó era tido como um deus, então se ele recusava a adoração dos deuses, era um grande problema para toda a estrutura religiosa egípcia. Tanto é que o nome de Moisés ele é muito parecido com os nomes de todos os faraós, mas sem o nome da divindade associado. Os nomes dos faraós, eles geralmente eram o nome da divindade junto com o sufixo Msés, que significa nascido, ou seja, nascido de tal divindade. Ramsés, nascido de Ra. Tutmoses, nascido de Tut, enfim. E no caso de Moisés, a gente vê que tem o Msés, mas não tem a referência a alguma divindade, muito provavelmente porque ele rompeu com esse aspecto sacerdotal ao longo da sua vida. Fica a dica, é um nome egípcio e não hebraico. E isso já é um sinal também para aqueles da alta crítica que consideram que a Bíblia, o Gênesis, não foi escrito no período dos patriarcas, mas sim foi escrito posteriormente, no período pós-exílio babilônico. Aqui a gente vê um problema. Porque provavelmente se os escritores do pós-exílio quisessem pintar uma figura heróica para a história judaica, eles colocariam um nome semita, um nome hebraico. Mas o fato do nome de Moisés ser mantido de forma egípcia fortalece a posição de que o Gênesis foi escrito pelo menos nesse período da época dos patriarcas, nesse período de domínio egípcio. Então, talvez essa possibilidade também encontre alguma plausibilidade, que essa rebelião sacerdotal é devida à recusa de Moisés a participar dos cultos de mistério e das classes sacerdotais que o faraó precisaria. Sendo assim, as tensões aumentam no palácio egípcio até que chegaria o ponto de que Faraó iria matar um egípcio por conta desse egípcio ter espancado um hebreu. E aí ele teria que fugir para Midian. E aqui nessa sala a gente tem várias representações desse que seria Tutmés III. Aqui atrás você